maravilhas, glória a Deus. Gente, nós estamos aqui nas plataformas também, Facebook, Instagram, para nós meditar juntos na palavra nessa tarde, né? Aleluias, glória a Deus. Toda honra, toda glórias ao Senhor. Amados e queridos, nessa tarde a palavra de Deus tem algo a nos dizer. O Senhor tem algo a nos dizer nessa tarde, através da sua palavra. Porque quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós sabemos que o nosso Deus, Ele fala conosco. Quando nós abrimos a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco. E nessa tarde, Ele quer falar comigo, falar com você através desta mensagem. Ele quer falar comigo, falar com você através desta mensagem. Aleluia, glória a Deus. Abra seu coração. Obrigado por você me seguir, irei te seguir de volta. Deus abençoe. Aqui no Kauai, um amigo aí diz aí, eu vou te seguir. Obrigado, meu amado. Gente, não vamos deixar, aleluia, que as lutas, que as provas desgaste a nossa fé, a nossa esperança em Cristo. Porque nós temos depositado a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Não deixaremos que o inimigo tire o nosso foco, aquilo que nós temos colocado, aleluia, sobre a nossa caminhada, sobre a nossa vida com Cristo. As renúncias que nós temos colocado em nosso caminho. Meus amados, às vezes as perseguições, as lutas do nosso dia a dia, elas nos perseguem. As batalhas do dia a dia vêm sempre em nossa direção. Mas nós sabemos de uma coisa, que nós temos um Deus como base, como aquele povo de Israel tinha este Deus. E Ele era a base para que eles não fossem, aleluias, mortos pelos egípcios, pelos faraós. O nosso Deus, Ele guerreou para que o povo entrasse na terra prometida. O nosso Deus enviou água no deserto para o povo que estava com sede. Diz a palavra que Ele guiou, aleluia, Moisés e teu povo pelo deserto. 40 anos o Senhor estava em frente àquele povo no deserto, na caminhada. E muitas das vezes as nossas lutas parecem ser grandes demais, as perseguições parecem muito grandes, nós começamos a querer desanimar, porque nós somos fracos, pecadores. Muitas das vezes nós angustiamos a nossa alma, mas sabemos, aleluia, que o nosso Deus, aleluia, Ele está em frente. E quando nós começamos a pensar em desanimar, Ele chega e diz: eu sou a base, aleluia, que você está firmado. Eu sou, aleluia, a rocha que teu pé está cravado. Aleluia, não deixarei que seu pé vacile nem para a esquerda nem para a direita, mas que você prossiga nessa rocha em frente. Meus amados amigos e irmãos, não vamos deixar, aleluia, que a nudez, que a fome, aleluia, que a sede, que as perseguições nos tire este amor, e a qual nós temos depositado no Senhor. Por que nós depositamos este amor no Senhor? Porque Ele depositou em mim, depositou em você em primeiro lugar. Porque quando Ele enviou teu Filho para a cruz, aleluia, disse a palavra, que Ele desempenhou parte da sua glória. Ele desempenhou parte da sua glória.
aleluias, enviou seu Filho como prova de amor para com os homens. E nessa tarde nós não podemos pensar ao contrário, nós não podemos pensar negativamente, porque sabemos que o Senhor, aleluias, Ele nos escolheu, Ele nos ama primeiro, assim diz a palavra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A gente que disse aí, vou te seguir, Deus abençoe, aqui no Instagram. Gente, vamos ser firmes com o Senhor. Por mais que muitos não queiram ouvir esta mensagem, muitos não queiram, aleluia, ter este Deus na sua vida. Mesmo que eles não queiram, Deus, aleluia, estar habitando no seu corpo, porque o homem sem Deus, ele é pó. Como diz aquela música de Jair Pires, o homem sem Deus é como uma folha seca que vai para onde o vento levar. O homem sem Deus, eu vou mais em frente ainda, o homem sem Deus, ele vira pó. Porque o homem que não tem um fogo de vida, ele é pó. E Deus não faz parte mais da vida deste homem, porque o Senhor cessou a sua alma. Deus retirou a tua alma deste homem, e este homem foi para o pó, essa mulher foi para o pó. Porque Deus recolheu o teu fogo de vida, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós temos com a vida, vamos parar e pensar um pouco, vamos parar e começar a meditar um pouco, o que Ele tem para nós, o que Ele tem para mim, tem para você. Diz a palavra, aleluia, que as ruas preparadas, não tem nada que se compara a este mundo. As ruas são de ouro, os muros são de jaspe. Lá não haverá mais tristeza, lá não haverá mais dores, lá não haverá mais sofrimento. Porque Deus, aleluia, Ele vai dar, aleluia, a vida e a vida com bonância para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. E a mensagem eu quero meditar com você nessa tarde, ela se encontra situada no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, no versículo 1. A palavra nos fala nessa tarde. Deixa essa mensagem para mim e para você, para nós juntos meditarmos aqui. Então Jesus tomando a palavra em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou aos seus servos a chamar os convidados para as rodas. Chamaram os seus convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outro servo, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cévados, os meus bois e cévados são já mortos, e tudo já pronto, vinde as bodas. Aleluias. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se do servo, aos ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, aleluias, encolerizou-se e, enviando aos seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse ao servo as bodas:
Na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, a saída dos caminhos, convidai para as bodas todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos, quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa, aleluia, nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com vestes nupcial. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu e disse então ao rei, ao servo: amarrai de pés e mãos, levai e lançai ou nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Aleluias, glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, Jesus falando com seus discípulos, com aquela multidão, com essa parábola. Como Jesus falava em parábola, para que aquele povo, aleluia, entender mais fácil, e para que essas parábolas sirvam para nós no dia de hoje. Porque essas parábolas, meus amados, para nos entender o que Jesus queria dizer, o que Jesus queria falar. Através dessas palavras nós entendemos o reino de Deus, entendemos a vontade do Pai e o que Ele requer de nós. Aleluia. O reino dos céus, aleluia, é certamente a este rei que celebrou, aleluia, as bodas de seu filho. Este rei, aleluia, Jesus dizendo nessa parábola, ele tinha um filho, ele iria celebrar na certeza aniversário, algo assim, deste filho. Enviou seu servo a chamar as pessoas, os convidados, para participar, aleluia, dessas bodas, dessa festa. E Jesus dizendo na parábola, aleluia, ninguém quiseram ir. Hoje é a mesma coisa. As pessoas falam que Jesus te ama. As pessoas falam que Jesus ama você, mas você vira as costas. Você está preocupado demais com as coisas deste mundo. Você está preocupado demais com seus negócios, com suas, aleluia, riquezas. Vocês estão, aleluia, preocupados demais com sua vida na terra, mas você não pensa que logo, logo ela cessará. Porque nós vivemos aqui, aleluia, de passagens. Somos peregrinos neste mundo. Nós somos passageiros e peregrinos nessa terra, daqui nós não levamos nada. E a palavra nos fala nesta tarde que eles não quiseram dar ouvido à mensagem, aos convites daquele rei. Uns dizem, eu estou preocupado com os meus negócios, outros disseram, vou ficar com a minha família, outros disseram, vou plantar as minhas plantas, vou cuidar do meu jardim, vou cuidar dos meus plantios, não tenho tempo de ir a essas festas, a essas bodas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, significa o reino dos céus. Essa palavra significa o reino dos céus. O rei significa o Senhor Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O servo significa o Filho, aquele que eles enviou só agora, enviou e foi convidado, aleluia, e foi distribuir os convites aos convidados. Mas muitos não querem ouvir. Muitos não deram ouvido a este convite, aleluia, deste servo, Filho de Deus. Depois ele enviou outros servos. Aquele rei enviou outro servo, aleluia.
fazendo caso foram um para o seu campo e outro para os seus negócios. E outros, apoderando do servo, aleluia, ultrajaram e mataram. Meus amados, bem clara essa palavra, Jesus querendo dizer que ele ia enfrentar a morte. E eles iriam lançar a mão dele, iriam matá-lo, porque eles não queriam, eles não queriam de maneira alguma aceitar. Eles estavam preocupados demais. Nós vemos que o povo de Israel se encontrava, aleluia, preocupado demais, esperando o Messias, porque eles não aceitaram aquele que tinha vindo. Eles não aceitaram, eles o rejeitaram, o legítimo Messias. Eles estavam esperando, por isso eles não aceitaram. E eles, lançando mão desse servo, o matou. E o rei teve notícia, aleluia, nosso Deus quando teve notícia, nosso Deus quando viu seu filho sendo morto, aleluia. A palavra nos fala que ele queria acabar com tudo naquela hora. A palavra nos fala que teve tremor de terra, o céu se escureceu, caiu saraiva, o véu do templo partiu. Mas Jesus disse para ele: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então disse ao servo as bodas: na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Os convidados não eram dignos. As bodas estão preparadas. O jantar está preparado, a mesa está posta, mas os convidados não são dignos. Aleluia. Então disse o rei: e depois da saída dos caminhos, convidai para as bodas todos os que encontrares. E o servo saindo pelo caminho. Aleluia, servo. Jesus se foi para a glória de Deus. Jesus voltou depois do terceiro dia, ele ressuscitou e voltou para a glória de Deus. Ele deu ordem aos seus discípulos. Ele deu ordem para aquele que faz a tua vontade nessa tarde: ide, anunciai o meu evangelho. Não importa, seja bom, seja mau, mas levai a minha palavra. Depois, aleluias, e depois de sair dos caminhos, e convidai para bodas todos os que encontrares. Os servos saindo pelo caminho, ajuntaram todos os quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Meus irmãos, prestem bem atenção nessa mensagem. Aí, aleluia, a festa nupcial do rei ficou cheia de convidados. Estavam muitas pessoas, porque os servos convidaram todos, convidaram os bons, convidaram os maus para a festa. E muitos se foram para aquela festa. E a palavra nos fala bem claro nessa tarde. Aleluia. E os servos saindo pelo caminho, ajuntaram todo quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com as vestes nupcial. Amados, as vestes nupcial, aquele, aleluia, que foi chamado, mas não está na obediência do Senhor. Aquele que foi chamado, mas não está na obediência do Senhor. Não está trazendo as vestes nupcial, não está trazendo as vestes, aleluias, e a qual, aleluias, o rei ordena nessa tarde. O rei
entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com vestes nupcial e disse-lhe: amigo, como entraste aqui? Não vende veste nupcial. E ele emudeceu. Aquele homem ficou calado. Aquele homem não respondeu algo sequer, porque ele viu em si que ele estava errado. Ele viu o seu erro naquele momento. Ele sabia, aleluia, que ali ele iria ser expulso. Ele iria ser expulso daquela festa. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nosso pensamento, muitas das vezes, quando nós queremos esmorecer, quando nós queremos jogar tudo pro alto, nós lembramos aqui desta mensagem muitas das vezes. Aleluia. Essa palavra é muito forte. Essa palavra é muito forte. É por isso que nós temos que deixar o Senhor agir nas nossas vidas todos os dias. Glória a Deus. Disse então o rei ao servo: amarrai ou de pés e mãos, levai e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aleluia, glória a Deus. É muito sério. Essa palavra é muito forte. No meio daqueles convidados havia ali um homem que não estava trajando as vestes nupcial, as vestes dos convidados. E o rei observando e disse: por que você entrou nesta festa com essas vestes? E aquele homem calou, porque ele sabia que estava errado. Ele viu ali o seu pecado. Nós também a mesma coisa, cuidado. Nós temos que ter cuidado, aleluia. Nós não sabemos, aleluia, a hora que Jesus virá, ou a hora que nós iremos partir dessa terra. Meus amados, nossa vida aqui é muito frágil nessa terra. Nós somos passageiros demais. Quantos que estão dirigindo o seu carro, o seu automóvel, o seu caminhão, muitas das vezes, aleluia, no avião, no navio, e acontece um acidente, aleluia, inesperado, e essa pessoa acaba perdendo a vida. É por isso que nós temos que estar preparados. É por isso que nós temos que estar com as vestes nupcial. Porque se nós não tivermos trajando essas vestes nupcial, nós não entramos na festa do rei. Nós não entramos, não participamos, aleluia, do banquete, do manjar que o rei preparou, aleluia. Então nós temos que ter muito cuidado. Muito diz há tempo, muitos anos que essas pessoas estão falando, os crentes doidos, né? Fala crente, porque crente, até o Satanás ele é crente. Diz a palavra que aquele que crê, aleluia, ele é crente. O diabo também crê que estremece, mas ele não obedece. O homem tem que ser crente, lavado, remido do sangue do Senhor. O homem tem que viver de renúncia, porque os banquetes estão por vir. Satanás oferece glórias e glórias e mais glórias, mas nós temos, aleluia, e prestar atenção para nós não sermos enganados e entrar nesta festa com as vestes, aleluias, enganada, pensando que nós vamos passar com as vestes trocadas. Nós não iremos passar, porque o rei irá observar os convidados. O rei irá observar os convidados, ele vai achar aqueles que estão com as vestes trocadas, aqueles que não estão trajando as vestes nupcial para as festas das bodas. E nessa tarde eu deixo essa mensagem para mim e para você. Nós temos que pensar, aleluia, o nosso fim. Meus amados, eu penso mais na minha morte do que na volta de Jesus. Falo bem sério com vocês nessa tarde. Porque
penso mais na minha morte que na volta de Jesus, porque eu não sei o tempo que vai voltar, que ele vai virar, que ele vai vir. Não sei o tempo que ele virá. Pode ser agora mesmo, pode ser daqui a um ano, daqui a 1.000.000 de anos, nós não sabemos. Mas eu sei de uma coisa, a qualquer momento, nossa vida pode ser estragada, nossa vida pode ser tirada. O Senhor pode levar a nossa vida para Ele, porque ela pertence a Ele, ela é dele. E é Ele que nos deu, é Ele que leva. Muitas das vezes nós corremos risco todos os dias, aleluia, de acidentes, de serpentes, ser picado por serpentes, por algo do tipo, ou coisa, qualquer doença, enfermidades. Nós somos sujeitos, nós somos frágeis demais nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então é por isso que nós temos que estar ali com nossas vestes, aleluias, nupcial, para participarmos do banquete, para participarmos, aleluias, da festa nupcial, aleluia, Filho do Rei, no Filho do Rei, aquela festa que Ele preparou, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É hora de nós começarmos a meditar. Às vezes você me fala nessa tarde: quanto tempo vocês estão falando isso? Quanto tempo vocês estão falando Jesus virá, Jesus voltará? Nunca, nós não vemos Jesus voltando nem um dia. Mas eu falo para você, às vezes nós não vemos, nós não vamos ter o privilégio de ver Ele voltar. Mas nós sabemos que nós podemos voltar para Ele. Nós podemos voltar para Ele. Ele não, aleluia, às vezes Ele não volta para nós, mas nós podemos voltar para Ele. Significa o mesmo. Significa o encontro com Ele. Vamos ter cuidado com as nossas vestes nupcial nessa tarde. Vamos renunciar. Quando, aleluia, estiver, aleluia, para falar algo que não agrada a Deus, cale-se. Entrega a Ele. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Assim diz aquele louvor nessa tarde. E quando nós entregamos a Ele as nossas fraquezas, quando nós entregamos a Ele as nossas falências espirituais, Ele nos renova, Ele nos dá força, Ele nos dá ânimo para seguirmos em frente e não deixar, aleluia, esta batalha. Louvado seja Deus. E nessa tarde Ele te convida a vestir essas vestes nupcial, essas vestes, aleluias, das bodas, aleluias, celebrada a seu Filho. Essas bodas celebradas a seu Filho Jesus. O Rei significa o Pai, o Filho significa o Mestre. E os convidados somos nós. Os servos são aqueles que estão levando a palavra, anunciando o Evangelho. E nós chamamos, aleluias, os convidados para esta festa, para participar dessa festa do Filho, da qual o Rei irá oferecer, aleluias, essas bodas, essa festa a seu Filho. Vamos pensar um pouco, vamos meditar nesta mensagem, livro de São Mateus, no capítulo 22, no versículo 1. Essa mensagem eu deixo para você nessa tarde, e para mim também, para a gente refletir, e não deixar, aleluia, que a nossa vida, aleluia, seja como a vida daquele homem que estava ali, aleluia, com as vestes erradas, na festa de núpcia do Filho. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Por isso a mensagem dessa tarde, gente, que Deus abençoe sua vida, sua família. Desde já deixo o convite para você entrar comigo, assim que eu estiver aqui na transmissão, eu tenho certeza que as plataformas irão notificar vocês.
Se não está para virar notificar, aí vocês entram comigo. Não sei se dia nós vamos entrar, se amanhã vai dar certo nós entrarmos. Mas se que der, nós estamos entrando aqui. E você entra conosco, nos ajude. Aleluia, a cumprir esse ministério. Nós não ganhamos nada por isso. Nós não recebemos um centavo. Mas levamos por amor, porque a promessa que eu fiz ao Senhor. Há 7 anos eu voltei para Jesus e disse para Ele: irei falar da tua bondade, irei falar do teu amor, irei expressar aquilo que o Senhor fez na minha vida. E quero cumprir, aleluia. E quero cumprir, o que seja aqui nas plataformas, o que seja no púlpito de um templo. Mas eu quero compartilhar com você aquilo, as maravilhas que o Senhor fez na minha vida. Eu sei que Ele faz na sua vida também. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você do TikTok ficou comigo, muito obrigado, gente. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Muitas pessoas hoje entrou no TikTok. Nosso irmão Marcílio Costa, nosso irmão cantor Marcílio, muitas outras pessoas. Que Deus abençoe grandemente a vida, gente, de vocês. Grandemente, poderosamente a vida de vocês, Deixa o meu abraço, o meu carinho. Meu irmão Marcílio Costa mandando aí para nós a rosa, o presente. Meu irmão, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu ministério. Tenho certeza, meu amado irmão, quando eu vou no Instagram e vejo seus louvores, vejo seus louvores no Instagram, no YouTube, no TikTok, eu sinto aleluias. Que em você, em seu ministério, o Senhor tem colocado a mão e te abençoado grandemente. E através dos seus louvores, meu irmão Marcílio Costa, você está ganhando alma para o reino dos céus. Eu tenho certeza que através dos seus louvores, almas estão sendo resgatadas. E seu ministério está sendo cumprido. E quando você chegar lá, o Senhor disser para ti, meu irmão, aleluia, quantas almas posso a ti apresentar, como diz aquele louvor da harpa cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e sua família. Você do TikTok, do Kawaii, Deus abençoe, do Facebook, Instagram. Poucas pessoas entraram aqui no Instagram, no Facebook, não é assim mesmo, gente. Não tem problema algum. Uma pessoa que ouvir a palavra, uma pessoa que se quer, uma alma, vale mais do que o mundo inteiro perdido, assim diz a palavra de Deus. Fique com Deus, uma boa tarde a vocês e a paz de Cristo. Fique com Deus. Vejo em teu lindo rosto tristeza no olhar, sombras de um vil passado cercando teu caminhar. Choras baixinho em segredo com a solidão. E ainda não voltaremos na outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, viu? Pela razão, muitos instantes da vida te fazem sofrer. São estratégias do mal para te assolar.